tempo da natureza está no ritmo de sempre. Nós aqui estamos muito iludidos. As nossas dores são mensageiras. Se você não ouve essa mensagem, é uma decisão sua. A gente vai se negligenciando. Ah, depois eu me cuido, depois eu durmo, depois eu descanso. Aí não há tempo que ajude a sua saúde. Eu encontrei, Leda, documentos de pessoas com 3 séculos antes de Cristo reclamando da falta de tempo. Então não é uma reclamação moderna da falta de tempo. A gente não tinha nem relógio como a gente conhece hoje, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Então vai depender muito de como nós lidamos com ele. Então eu gosto de dar esses exemplos de, será que é mimimi? Será que é falta de ter o que fazer? Será que é falta disso? Não, não é nada disso. É falta de você. Para mim, o burnout é ausência de si mesmo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Isabela Camargo é jornalista, trabalha com jornalismo, locutora, palestrante, etc. Foi da TV Globo há muito tempo. Escreveu um livro chamado Dá um Tempo. Como encontrar limite num mundo sem limites. Eu acho que é perfeito, né, para esse momento. Estamos num mundo totalmente sem limites. Não é exatamente isso que eu acho que ela quis dizer, mas coincidiu com esse momento histórico. Não é? O tempo, esse carrasco, não é? Que a gente vive driblando e acha que passa por ele, ou será que ele que passa pela gente, sei lá. Vou saber com ela, que entrevistou muitas pessoas sobre esse assunto, discutiu muito isso. Ela trabalhou em várias emissoras de televisão, teve problemas com isso, saiu, voltou. A contracapa do livro tem Ana Beatriz, Padre Fábio, a apresentação do livro é do Mário Sérgio Cortella, e a Isabela ouviu várias pessoas sobre esse assunto. Vamos ver se ela já está por aqui. Está sim. Tudo bem? Boa noite. Eu vou tirar aqui os comentários para depois ir para o YouTube a imagem mais limpa. Só vou fazer uma observaçãozinha, que quem quiser me dar selo, fique à vontade, porque vocês são os verdadeiros patrocinadores desse canal. Do lado aqui na lateral tem um quadradinho, um coraçãozinho, é ali que se dá selo. Se quiserem dar, fiquem à vontade. Se não quiserem também, fiquem à vontade, vão ficar à vontade mesmo. É para isso que a gente está aqui, para ficar à vontade. Isabela Camargo, dá um tempo? Você deu um tempo? Você já se deu um tempo alguma vez na vida? Eu fui obrigada a dar, viu, Leda? Boa noite para você. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Privilégio estar aqui no seu canal. Imagina. Há muito tempo. Somos devota de Nossa Senhora. A minha Olha, Nossa Senhora Aparecida, minha querida aqui. Pois é. Então, é um privilégio estar aqui contigo. E, Leda, eu estava ouvindo, né, você aqui na abertura, falando sobre o tempo, esse carrasco e tal, e foi isso que me inquietou em 2017, quando eu ainda trabalhava na TV Globo. Eu ouvia muitas pessoas reclamando que o tempo estava passando muito rápido, né? Essas pessoas estavam muito estressadas, muito angustiadas, muito doentes, e aí eu comecei a investigar esse assunto. Eu falei, será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Sabe? E aí, depois eu vou conversar com astrônomos, com físicos, todos me dizem que não. O tempo da natureza está no ritmo de sempre. Nós aqui estamos muito iludidos por muitos acessos, por muitos excessos, como você disse, né? Nesse mundo que parece ilimitado. Se nós não tomarmos consciência do que nós precisamos fazer para a nossa saúde, pode dar ruim. Então, quando você me pergunta se eu dei um tempo, Leda, eu fui obrigada a dar um tempo depois que eu tive um burnout. Justamente porque eu não quis respeitar o tempo, percebe? Uhum. E você chegou a ficar mal mesmo, tendo que se afastar do trabalho? Sim. Como nós somos devotas de Nossa Senhora, né, eu também acredito em Deus. Então, é como se, durante a jornada da escrita desse livro, Deus me dissesse assim, agora você pode falar sobre esse assunto.
Porque o burnout, assim como a ansiedade, que o Padre Fábio comenta no livro, as crises de ansiedade, as doenças do tempo, como a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente, são apenas consequências do modo como nós lidamos com o nosso tempo. Sabe? Nós lidamos com o tempo como se ele estivesse contra nós, né? Quem diz assim, o tempo está passando muito rápido, ou o ano já acabou. Eu tenho uma boa notícia para quem sente que o tempo está passando rápido. Leda, você sente que o tempo está passando mais rápido ou no tempo certo? Não, eu acho que o tempo está passando muito rápido. Mas eu estou muito estressada. Eu estou sempre correndo e sempre trabalhando contra ele, contra o tempo, né? Eu nunca tenho tempo para fazer tudo que eu gostaria e eu quero ampliar esse tempo. Daí eu durmo menos, durmo tarde, faço tudo errado porque eu quero mais tempo, né? Embora eu saiba que estou errando, eu continuo errando. O Eu ser humano adoro. é um ser muito louco, né? A Eu gente é adoro muito louco. honestidade. Oleda, deixa eu te dar uma boa notícia, tá? Assim como todos que estão aqui nos acompanhando. Quem sente que o tempo está passando rápido, a boa notícia é que estamos em movimento. Tá? Quem não sente que o tempo está passando rápido? Quem está agora na fila do Encore, esperando um transplante. Na fila do banco, o tempo passa mais devagar. Na fila do banheiro, o tempo passa mais devagar. Percebe? Com Então, certeza. são percepções. Quando eu vou entrevistar, por exemplo, o maestro João Carlos Martins, e ele me diz, Isabela, todas as vezes em que eu deveria ter dado tempo para me recuperar de lesões nas mãos, né? O maestro, para quem não sabe, é o nosso Sim. maior pianista, intérprete de Bach, e ele disse, todas as vezes em que eu deveria ter dado mais tempo para me recuperar, eu não fiz. E me arrependo porque isso só agravou o problema. Então, moral da história. O nosso corpo, Leda, vai enviando mensagens o tempo inteiro para nos poupar de várias coisas, sabe? Que foi o que aconteceu comigo no burnout. Antes de eu ter o diagnóstico de burnout, que é o esgotamento físico e mental associado ao trabalho, meu corpo já estava se manifestando de diversas maneiras. Mas o que eu fazia? Como você falou assim, o ser humano é muito irresponsável. A gente já sabe, né, o que está fazendo ou deixando de fazer. Acontece que, com o passar do tempo, o nosso corpo vai exigindo mais coisas de nós, mais descanso ou uma alimentação diferente, e a gente negligencia. Então, Ledo, posso dizer que as nossas dores são mensageiras. Se você não ouve essa mensagem, é uma decisão sua. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. Aí, se acontece alguma coisa mais grave, não é uma punição. Ninguém está contra nós. Somos nós mesmos que precisamos, sabe fazer o quê, Leda? Faxina. Eu estava te ouvindo na abertura, né? Você dizendo, Isabela é jornalista. Na teoria, no diploma, eu sou jornalista. Na prática, eu sou faxineira. Faxineira e costureira. Faxineira de ideias, crenças que não funcionam mais. Podem até ter funcionado em outros tempos, mas agora a gente precisa costurar novas ideias, experimentar novos modos operantes, ou seja, experimentar, sabe? E aí você vai sentir se aquilo faz sentido ou não para você, percebe? Mas primeiro a gente tem que eliminar, tem que faxinar. Eu acho que faz todo sentido isso, fazer uma faxina. Fazer faxina em tudo. É uma coisa que me acalma muito. Quando eu estou irritada, nervosa, estressada, eu arrumo gavetas. Gavetas, jogo coisas fora, separo coisas para doar, arrumo gavetas. Gavetas de papéis, quer dizer, como falo, gavetas pode ser porta de armário, pode ser qualquer coisa que exija que eu pare ali, separe. É como se eu separasse coisas dentro de mim. Eu não sei explicar por quê, entendeu? Mas eu sei que funciona como terapia, entendeu? Sim, sim. É isso. Na hora do desespero. Quando é que você sentiu que você estava tendo esse burnout? Você trabalhava demais, a TV Globo é muito competitiva, porque a sua TV Globo é tão diferente da minha, da que eu fui, eu suponho, né? Eu não tenho a prática para saber como é hoje, mas eu vejo uma competição, vejo uma tensão que eu não sentia, porque era o começo disso tudo. Entendeu? Tudo era muito diferente, tudo era muito parceiro, tudo era muito improvisado.
É. Esse era o clima que Então, eu me... eu não senti essa pressão, mas eu imagino que você deva ter sentido, talvez por sensibilidade também, né? Porque também depende da sensibilidade de cada um, né? São vários fatores, Leda. Esse ambiente que você fala de cooperação era o ambiente que eu vivia na Band, antes de ir para a Globo. Eu me lembro que quando eu cheguei na Globo, muitas pessoas diziam: ah, porque o chefe anterior, porque naquele tempo. Então, eu sabia que eu estava entrando. Leda, você me ouve? Oi, eu Pronto. ouço. Mas é assim mesmo, era outro tempo. É, é. Então, quando eu chego lá, eu começo a ouvir com muita atenção aquilo que todo mundo estava me dizendo: poxa, não é mais como era. Ok. Quem resiste à mudança está morrendo em vida. Então, vamos embora. Vamos embora. Quando você me fala sobre pressão, Leda, existem vários fatores que podem agravar o ambiente. O horário de trabalho é um deles e o que você Sim, faz no trabalho. Então, uma coisa é o ser humano, a competição e a insegurança de cada um. A outra é o ambiente que você trabalha. Eu trabalhava em horários em que meu corpo ficava sob muito estresse para funcionar. Né? O nosso ciclo circadiano ele foi feito para acordar de dia e dormir à noite. No meu caso, eu fazia os jornais da manhã. Então, eu tinha que acordar para trabalhar meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Então, isso, por si só, já causava estresse físico. eu estou Assim, rindo, sabe por quê? Eu ah, pedi demissão da TV Globo quando eu tive que acordar cedo. Quando eu tive que acordar, você tem que acordar às 4 da manhã, chegar às 4h30 para fazer o bom dia. Eu falei, não, não, pronto. não. Adeus. Eu saí, eu não sei lidar com esse horário, Pronto, madrugada e tal, não pronto, sei. pronto. Isso que, Mas você ficou anos nessa madrugada? quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Eu tive filho com 32, o Duda devia ter uns 4 ou 5. Eu acho que em torno de 37, 38, Pronto. por aí. Você já entra aqui para as minhas estatísticas. É o seguinte, Leda, você tomou a decisão mais coerente que você poderia tomar. Onde eu vou chegar nessa história? Provavelmente você tomou essa decisão porque você já reconhecia que aquilo não funcionava, não te fazia bem, e você tomou uma decisão. E isso não Hum, funciona para mim. O que acontece muitas vezes é que nós vamos suportando o insuportável. E aí tem N questões também atreladas a essa decisão. Quando me perguntam por que você não pediu demissão, aí eu respondo: bom, vivemos em um país com, na época, cerca de 13 milhões de desempregados e eu não estava preparada financeiramente para pedir uhum. demissão, né? Então, você tomou atitude nos seus Sim, 37 mas anos? eu tomei na intuição, eu também não estava preparada e na época existia eu fui para a Manchete logo depois, que foi uma experiência interessante, Sim. porque a pressão era muito menor. Também durou muito pouco tempo. Mas, Olha, mas valeu ter ido, tá? Não tô arrependida de nada disso, sim, mas porque o tempo é diferente para cada pessoa. Se sim. você está preparado ou não, se você está no momento. Eu acho que a mim me afetou me tirarem do Hoje, que era o jornal que era a minha casa, para fazer o Bom Dia. Eu achei injusto isso, entendeu? Também. Então, juntou a injustiça com acordar de madrugada e, para mim, foi Sim. sabe, um mix insuportável. Aí Você você, ficou muitos anos de madrugada? sempre que eu fazia o primeira hora, aliás, primeira hora que eu fazia na Bandeirantes, o hora um, depois do Bom Dia Brasil. Então, dependendo de onde eu estava executando a minha função, ou na apresentação, ou na previsão do tempo, eu tinha que chegar lá meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Mas até aí, Leda, eu sempre fui muito grata a todos os profissionais que trabalham de madrugada. Vamos lá, né? Porque também tem a turma que fala: ah, mas tem um monte de gente que tem que trabalhar de madrugada. Tem. Sim. Porteiros, padeiros, tem uma turma que... Garçons, feirantes. ó, só que não é à toa que quem trabalha nesse horário recebe um adicional de insalubridade. Então, o mundo já entende que quem trabalha enquanto os outros dormem está adoecendo mais só por essa troca de horário. Então, isso é uma coisa. O segundo ponto é o que você faz nas horas.
Leda, você não consegue fazer uma outra live ao mesmo tempo que essa, consegue? Não, claro. E aí, houve um período em que eu fazia 3 jornais ao mesmo tempo. Caramba. Pensando, conversando com a produção de outro, botando na base de dados os caracteres de outro. Então, não é só o horário que você trabalha, a quantidade do que você faz e por quanto tempo. Então, quando a gente fala de síndrome de burnout, Leda, hoje eu associo isso às questões do tempo, né? Mas, de novo, o meu livro não é sobre o burnout, sobre as percepções do tempo, mas eu fui tão abençoada por Deus ao viver o burnout enquanto escrevi o livro, porque hoje sim eu posso dizer que com o tempo não tem nada de errado. Nós é que queremos fazer mais coisas. Sim. E aí o que acontece? A gente evita, a gente vai se negligenciando. Ah, depois eu me cuido, depois eu durmo, depois eu descanso. Aí não há tempo que ajude a sua saúde quando você se negligencia. Você não repõe isso, né? Não, não. Então são as suas escolhas que vão determinar, né, o seu status a longo prazo, seu status de saúde e profissional. Mas não é todo cansaço que causa burnout. Não é um esgotamento. O burnout ele causa perda de funcionalidade. Eu estava ao vivo, fazendo a previsão do tempo neste episódio, e aí eu tive um apagão. Ao vivo, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Por acaso, não é que eu esqueci o nome que eu quase não menciono, né? A gente é diferente, Leda, quando você esquece a chave de casa e onde você mora. É bem diferente, sabe? Aí, dali em diante, foi uma jornada bem desafiadora. Eu fiquei afastada, voltei, fui dispensada. E aí eu começo a compreender o que é que eu tinha feito de errado. Por que eu fui tão negligente comigo em relação à minha saúde? Por que eu não pedi demissão? Então, não adianta a gente querer mais tempo. A gente precisa de mais autoconhecimento. Porque, Leda, a gente é tão inteligente para ver assim... Você dirige? Dirijo. Pronto. Você já foi daquelas que vê o ponteiro na reserva e não para abastecer e fala assim, não, dá para chegar. Não, porque eu sou capricorniana, eu abastecia antes, claro. Ai, que linda. Então, eu já fui dessas que tinha excesso de confiança e tive que empurrar o carro. Então, o excesso de confiança nos faz tomar atitudes muito inconsequentes. Lembra do piloto do avião da Lamia que provocou acidente com a Chapecoense? Ele reconheceu, né? Dava para chegar, não precisava abastecer. Provocou um grave acidente. Então, assim somos nós quando nós lidamos com esses sinais que o corpo vai mandando. É como o carro está lá mostrando. Sim, mas é só esse do carro que eu presto atenção. Do corpo eu não presto atenção nenhuma. Eu vivo quebrando a cara com ele. Então, dona Leda, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, né? Esse nosso encontro aqui já era para acontecer há tanto tempo, então... É verdade. Há um propósito, sabe? Porque em relação ao tempo, inclusive, eu não sei se você teve chance de dar uma olhada pelo índice, mas eu falo sobre Cronos e Kairos, por exemplo, que é o tempo cronológico e o tempo sentido. O quanto isso pode nos trazer esperança em relação ao tempo, do quanto você se cuida, o quanto isso significa. Quando você fala, Isabela, eu estou sempre correndo, estou sempre estressada, vamos dar uma afastada, porque provavelmente, Leda, você, assim como eu e muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, querem fazer mais coisa dentro do mesmo tempo. Sim. O problema, eu acho que é muito por aí. A gente quer fazer coisa demais e o tempo não é o suficiente. Mas não é porque o tempo não é suficiente, é porque a gente quer fazer coisa demais. Pronto. Não é isso? Exatamente. Matou a charada. Tem uma frase do Oswald de Andrade que ele diz assim, o erro do homem é pensar que é o fim do barbante. O barbante não tem fim. É perfeita para esses casos, né? O barbante não tem fim, mas a gente quer alucinadamente achando que pode tudo e que não tem fim, que tudo bem. Exato. Exato. E você continua fazendo o programa depois desse apagão? Não. Depois desse apagão, eu saí de licença médica por 2 meses e 15 dias, voltei e fui dispensada.
Aí depois disso eu começo uma jornada então de recuperação, porque o burnout ele é um vício em trabalho. Pessoas que são muito comprometidas, responsáveis, ao famoso workaholic, né? Então é vigilância constante. Muitas pessoas, né, hoje me procuram, ou por questões próprias ou de algum familiar que está vivendo isso, a gente não assume vício em si, vida, etc, etc. Mas a trabalho a gente se vangloria, né? Então, quando você para um pouquinho, e por isso o título é Dar um Tempo, é turismo interno, Leda. Turismo interno é autoconhecimento. Não tem hora para começar, não tem idade para começar, tem de fato um chamado assim com humildade para você olhar para o tempo da natureza como algo que, tipo, o tempo não está contra nós, Leda. Quem somos nós que o tempo está contra nós? Somos nós que ficamos, né, iludidos com tantas opções. E aí tem gente que pergunta, a tecnologia contribui para isso? Sim, mas nas minhas pesquisas eu trago no como chegamos até aqui, a evolução da tecnologia com os transportes de comunicação, que deixou tudo muito mais rápido. Então, eu consigo ir de São Paulo para o Rio de Janeiro em 40 minutos. No passado eu não conseguia. Eu encontrei, Leda, documentos de pessoas com 3 séculos antes de Cristo reclamando da falta de tempo. Caramba! Tinha relógio de ponteiro, tá? Era relógio de sol. Então não é uma reclamação moderna da falta de tempo. A gente não tinha nem relógio como a gente conhece hoje, nós já tínhamos pessoas reclamando da falta de tempo. Então vai depender muito de como nós lidamos com ele. Você lidou bem com essa demissão? Com porque você volta de uma licença num momento delicado, porque você volta frágil, né? Você saiu num momento que você se surpreende doente, você não esperava ter nenhum problema, tem um problema, aí agravam esse problema com uma demissão, com um corte. Nem vamos falar demissão, vamos falar um corte. Um corte na tua função, no teu trabalho, na tua vocação. Aí como é que você lidou com isso? Leda, eu lidei da melhor maneira que eu pude lidar nas situações que eu tinha, né? Eu sempre, hoje, já digo que a gente precisa cuidar da saúde enquanto há saúde. Não tem nada pior, Leda, que você ter que procurar emprego sem plano de saúde, sem saúde, e ainda ter que provar para as pessoas que você está raciocinando, tá? Que você continua competente das suas ideias, sabe? Então, foi bem desafiador. Por isso que quando você me fala, eu pedi demissão quando me ofereceram algo que não me faria bem, uau! Essa é a atitude mas eu paguei um preço, porque eu fiquei um tempão duríssima. Sim. Mas veja, não foi assim uma maravilha, entendeu? mas, Quer dizer, foi uma maravilha porque eu não queria que ele... Eu me senti injustiçada e não gostei daquela proposta. Deu tudo errado. Eu não queria aquilo para mim. Mas eu paguei um preço, assim, também, entendeu? Só que aí, Leda, tem preços e preços. Né? Hoje, quando as pessoas me perguntam, Isabela, estou vivendo uma situação assim, assado, não posso pedir demissão. E aí eu digo, hoje, eu, Isabela, consigo dizer, depois de tudo que eu já pesquisei, eu já entrevistei mais de 5.000 pessoas, Leda, que tiveram o que eu tive. Crachá você pode ter vários, empregos você pode ter vários, mas vida é uma só. Ponto. Então, pode vir agora qualquer resistência. Ah, mas eu tenho filhos. Ah, mas eu tenho boletos. Ah, eu tenho o que cuidar da minha família. Sim, mas se você não tiver saúde, você não cuida de ninguém. Percebe? Então, quando você me pergunta como eu lidei naquele período, da melhor maneira que eu pude, foi muito triste, porque quando você vai construindo relações em um ambiente, eu tinha 37 anos, né? Só coincidentemente a nossa idade... Olha que loucura. 37 anos. É mais ou menos assim, Leda. Imagina que você está namorando
uma pessoa incrível, e vocês estão fazendo planos, e vocês marcam um casamento. Aí, quando você tá para comprar as passagens para Paris, né, a pessoa com quem você combinou tudo isso fala assim, então, Leda, não quero mais saber de você. É o famoso pé na bunda. É, Né? É diferente quando você é obrigado a sair de uma situação ou de um lugar, quando você já não se sente pertencente daquilo, do que uma situação quando você entende que aquilo é sua vida. Né? Então, foi bem desafiador. Eu não tive boas orientações, nem jurídicas, nem emocionais, zero. Foi bem desafiador. Mas aí o tempo também, junto com a minha tristeza, foi me ensinando bastante coisa. Né? Aí o que eu fiz com isso, Leda? Eu fui buscar respostas que eu não encontrava para mim. Como o meu caso se tornou público, muitas pessoas me procuravam pedindo ajuda, então eu nem vivia o meu luto. Né? Eu falo, inclusive, isso aqui no livro, sobre o tempo do luto. O tempo de você digerir essas emoções, que não são tão agradáveis, mas que elas sempre podem trazer. Claro que eu só estou falando isso depois, olhando pelo retrovisor. Na hora... Na hora não, na hora só dói, né? Foi bem triste, bem desafiador, mas ok, seguimos. Eu gosto bastante de orientar as pessoas, sabe, Leda, que estão vivendo contextos que não estão legais, simplesmente para isso, porque pior que o primeiro burnout é o segundo, e pior que o segundo é um AVC ou um infarto. E, Leda, todos os dias as pessoas me procuram pela internet, compartilhando suas histórias e me pedindo ajuda. Porque a gente com orientações equivocadas, transmitindo mensagens erradas, e a gente não precisa mais disso, né? Não devia nem existir mais isso. Você teve sintomas além desse apagão? Quer dizer, depois você entrou em depressão? Como é que é um tratamento de burnout? Eu não tenho ideia. Primeiro que o burnout não tem cura. O burnout é vigilância constante, para você não cometer os mesmos excessos. Né? E aí, assim, o problema não é o trabalho, é o excesso de trabalho. Assim como água, né? Até no Nordeste, em excesso, faz mal. Assim como o sol, que a gente precisa da vitamina D, até em Paris dá câncer em excesso. Então, é o excesso de trabalho. Por longos períodos, em um contexto de assédio, em que os recursos são inferiores às demandas, isso vai trazendo somatizações no corpo. Né? Por mais resiliente que você seja, por mais inteligente que você... Por melhor que pare. Leda, eu fiquei 2 anos tratando graves problemas de saúde. Problemas no estômago, no intestino, vascular, de pele, todos os sinais que o corpo podia me dar, bruxismo, e todos os especialistas associavam isso a estresse crônico. Mas ninguém tinha coragem de dizer, olha, tá aqui o atestado que você não pode mais fazer o que você faz. Tudo bem? Aí o corpo chegou no determinado momento e falou assim, agora deu. Né? Quando você me fala, você deu um tempo, quando a gente não aceita dar um tempo voluntariamente, a vida te obriga a parar involuntariamente. Obriga. Ponto. É verdade isso. Você é obrigada a parar. Mas, como eu trago aqui na abertura do nosso livro, nós chegamos até aqui com muitos altos e baixos, com muitos aprendizados. O futuro não vai ser diferente. A grande questão, Leda, é o que você faz com o seu tempo livre. Porque muitas coisas foram aperfeiçoadas e desenvolvidas, nos trazendo mais tempo. Eu trago vários exemplos no livro, né, como o fogão a lenha, micro-ondas e tal. O que você faz com o tempo livre? Você trabalha mais, você não descansa. Né? Então, isso é um fato. O que nós vamos fazer com isso? Aí é uma outra história. É uma história de conscientização, né? Sim. Você tem que se conscientizar que você precisa prestar atenção nos sinais do corpo, do tempo, da tua vida,
da tua história. Só que a gente se nega, né, a prestar atenção, muitas vezes. Às vezes a gente presta atenção, mas também negligencia muito. Você superou isso como? Você voltou a trabalhar já? Como é que está a sua vida? Sim, hoje faz 4 anos desse episódio. Os 2 primeiros foram os mais desafiadores, aí tivemos pandemia e tudo mais. Ainda teve isso. E aí, muita terapia, muito turismo interno, que essa viagem que você tem que fazer por bem ou por mal. E aí eu digo aqui, é muito melhor consertar o telhado antes da chuva, tá, gente? Do que na chuva. E conversando com muitos especialistas, hoje eu tenho um movimento que eu levo chamado Produtividade Sustentável. Eu vou aproveitar, então, esse espaço que você está me dando. Então, Produtividade sustentável, Leda, é como você vai alcançar os seus objetivos sem prejuízos pelo caminho. Ponto. Quer que eu desenhe? É assim, ó. Eu não está aqui para eu te mostrar. Sabe o que está escrito na caixa de ovo? não, só a validade que eu olho. Contém ovos. Na caixa de ovo, Contém ovos. contém. Não tá aqui para mostrar. Verdade. De ovo, Deve estar escrito isso mesmo, porque é o óbvio ululante, né? Moral da história. Se na caixa de ovo está escrito tem ovo, eu preciso então dizer que nós podemos ser produtivos, eficientes e tal, mas sem perdas pelo caminho, Leda. É claro que a gente perde uma série de coisas com as nossas escolhas, né? Porque ao escolher uma coisa, você está deixando de escolher outras. Mas você não pode perder 2 coisas: saúde e relacionamentos. E geralmente é isso que nós perdemos já na largada, por tanta ambição de chegar, de fazer, de conquistar. Sabe? Então, a produtividade sustentável é como você vai alcançar seus objetivos sem prejuízo pelo caminho. Afinal, a gente quer um mundo sustentável, né? Estou vendo você aí atrás com esse painel de plantas. A natureza está aí para nos mostrar isso o tempo inteiro. Então, queremos um mundo sustentável, mas o modo como estamos vivendo é sustentável. Leda, quando você reconhece que o seu dia está corrido e estressante, eu te pergunto, precisa ser assim? O que a gente pode eliminar? Sabe? Para que eu estou falando isso? Para que você continue iluminando por onde você passa, trazendo informações coerentes. Isso é sustentabilidade da sua profissão. Sabe? Só que aí a gente prefere buscar na farmácia recursos, né? Uma cápsula, uma vitamina. Eu busquei anfetamina. Quando eu estava no ápice dos problemas de saúde, eu fui no endocrinologista que me disse, não, toma aqui essa anfetamina, tá todo mundo tomando, vai ser ótimo. Foi como colocar pneus novos num carro sem motor. Então, eu posso dizer aqui para quem está nos acompanhando que se você quer manter a sua carreira sustentável, está nas suas mãos. Não adianta culpar ninguém, terceirizar a responsabilidade, isso não vai funcionar. Então, você acha que as pessoas percebem, as pessoas que estão trabalhando, que estão nesse pique de estressadas e desesperadas com o tempo e tal, vivendo tudo errado, elas são simpáticas a uma pessoa que chega como você e diz, olha, preste atenção em você, senão você pode queimar seu motor. Entendeu? Sim. Graças a Deus. Elas aceitam isso, não? Sim. Eu tenho feito trabalhos, inclusive, em empresas bem sérias, como Bradesco, né? Então, bancos, laboratórios. Tenho, graças a Deus, assim, o assunto saúde mental está entrando pela porta da frente, não pela porta dos fundos. E quando eu falo de saúde mental, eu ainda faço recorte, mas nós estamos falando de saúde. Né? Os exemplos falam por si só, Leda. Então, não é só a minha história. Não, são 30 milhões de brasileiros. Nós somos o país mais ansioso do mundo. O 5º mais depressivo e o 2º mais estressado. Então, o que significa? Que nós estamos lidando muito mal com o que sentimos e estamos nos cuidando muito mal. Toma a esse contexto uma gestão que ainda é muito conservadora, em que tem uma cultura de assédio e com aqueles repertórios de sucesso a qualquer custo. O
que você faz enquanto eles dormem? Então, eu tenho, nesses 2 últimos anos, levado a produtividade sustentável para várias empresas. E tenho tido resultados excepcionais. Porque, no fundo, Leda, eu estou dizendo o seguinte. Exemplo, Leda, você é ótima no que você faz. Para você continuar fazendo o que você faz, então, ó, só descansa um pouquinho. Não se negligencie. Não se deixa para depois. Isso é atualização de identidade, que está lá no fim do livro. Em que eu falo sobre o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Nós vivemos vários Zeitgeists em determinados momentos, que é um conjunto de crenças, códigos e modelos. Então, o nosso Zeitgeist de hoje, ele é pautado, Leda, pela velocidade. A velocidade é sinônimo de progresso. Nós vivemos no mundo analógico, mas o nosso cérebro volta. Nós vivemos no mundo digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Então, ou você se respeita, ou você vai ter que lidar depois com seus familiares se lamentando pela sua perda ou por um problema de saúde. Nossa, Isabela, mas isso é muito fatalista. Não, Leda. Eu tenho que dizer isso para que vocês continuem fazendo o que vocês fazem. Tanto que eu menciono o burnout porque eu vivi, eu só posso guiar por um caminho que eu percorri. Mas tem outros problemas de saúde. E aí, quando você fala de estresse, o estresse é igual ao colesterol, tem o bom e tem o ruim. Eu, quando vou me preparar aqui para a nossa conversa, o meu corpo libera uma dose de estresse para que eu busque o quê? Recursos que eu ainda não tenho, para me atualizar sobre a Leda, qual é o seu público. Esse é um tipo de estresse positivo. Agora tem o estresse negativo, que é aquele que te paralisa e aquele que te adoece. Então, você tem que escolher como as situações vão te afetar. Então, isso é maturidade, sabe, Leda? E a atualização de identidade é fundamental para a gente poder seguir de uma forma mais coerente. E você tem feito palestras sobre isso? Tem falado com as pessoas sobre esse assunto? Você é uma referência nesse assunto hoje, né? Todos os dias, Leda. Empresas de todos os tamanhos, líderes de todos os gabaritos, que a gente pode dizer, ninguém está blindado a nenhum problema de saúde. Então, quando eu levo a minha experiência mais pesquisas que eu venho fazendo, e mais o que está acontecendo no mundo, né? Isso não é um problema no Brasil, isso é um problema no mundo. A gente só tem que atualizar, Leda, o nosso drive, sabe? Quantas atualizações você já viveu, Leda? Nossa, um monte. Não é? Tem alguma Claro. que você viu e você falou assim, nossa... Porque eu acho que cada reinvenção é uma atualização, né, de drive. Mas aí, imagina se você lá no passado, você resistisse, Leda, a usar o celular. Não quero usar celular, não. Para quê? Tem telefone fixo, não precisa de celular, né? O e-mail, assim, com as lives. Tudo isso. Se você resistir à mudança, você está morrendo em vida. É uma decisão. Eu acho que esse reciclar, esse reatualizar, é o que faz você ficar viva, né? É o que te alimenta, é o que te dá força de viver. Você só não pode esticar demais o barbante. É isso que a gente faz inconscientemente e, às vezes, até conscientemente, porque às vezes você sabe que você está no limite. Aí você fala, não, mas só mais isso. Entendeu? Né? Só mais esse trabalho, só mais essa responsabilidade, só mais essa decisão. E aí ela pode ser a gota d'água, né? Que é o exemplo do combustível no carro. Ah, não, só mais 10 quilômetros. Não, só mais um pouquinho. Vai aguentar. Então, esse excesso de confiança. O Leda tem uma frase que eu gosto muito, que eu fui instrumento também, né, claro, de muitos conteúdos que só servi para colocar no papel. Só os limites garantem a liberdade. As placas de velocidade na estrada não estão decorando a estrada. Estão dizendo que trecho, você não pode passar desse limite, senão você se coloca em risco e outras pessoas também. Quando eu saio da TV Globo e vou ao psiquiatra sobre risco de convulsão, eu quase bati o carro 3 vezes. Se eu tivesse provocado um acidente, não era só a Isabela que estava em risco. Eu estaria colocando outras pessoas em risco também.
Então, Sim. essa corda que nós vamos esticando, o Boechat, inclusive, fala isso no meu livro, porque na época eu entrevistei o Padre Fábio para falar sobre ansiedade, o Boechat para falar sobre depressão, e tinha entrevistado uma outra psicóloga para falar de burnout, e não reconheci em mim os sintomas que ela descreveu. Olha que louco. Aí eu pego, bom, então eu vou ter que substituir essa personagem, mas o Boechat, ele fala desse jeitinho que você falou aí. Ele esticou demais a corda. Ele também teve um grande apagão ao vivo quando ele estava no Band News FM. Mas a interpretação do médico dele foi depressão, não foi burnout. Só que recentemente o doutor Davi Wippe, um dos maiores infectologistas aqui do Brasil, ele deu uma entrevista na Veja aos 70 anos, que ele achou que o burnout ia matá-lo. Olha. Nós estamos falando de dores invisíveis, Leda. Depressão, a ansiedade patológica e o burnout são dores invisíveis. E nós não temos empatia com dores invisíveis. É muito mais fácil a gente lidar com algo que está sangrando ou quebrado, sabe? É. E isso também inclui as pessoas que nos chefiam, né? Elas têm muita dificuldade de entender qualquer problema que não seja físico, que não seja visível, né? O sangue, o osso quebrado, a coisa concreta, assim, visível, né? A angústia, a ansiedade, a depressão já são outro patamar, já se confunde com... Já se empurra com a barriga, é preguiça, Sim, é desleixo, sim. é frescura, é mimimi, e vai por aí. Sabe o que eu faço? Eu gosto de dar exemplo. Primeiro, até o século XVI, os médicos recusavam a existência da bactéria. Aí inventaram o microscópio. Ah, não, então não tem bactéria. Tá? Quando falam assim para mim, porque depressão é quem não tem o que fazer. Aí eu menciono duas pessoas. Winston Churchill, ministro britânico, será que ele não tinha o que fazer quando ele estava lá lidando com a Segunda Guerra? Nossa! E outra pessoa, Leda, você deve ter Quem? entrevistado algumas vezes, Chico Anísio, lidava com a depressão publicamente. Chico Anísio lidava muito com a depressão. Foi ele quem pediu, Leda, para a Associação Brasileira de Psiquiatria, um termo para a gente lidar com esta fobia de saúde mental. Psicofobia foi um termo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria a pedido do Chico Anísio. Então, duas coisas. Tá? Será que não é o que tem que fazer, não? Aí vão dizer assim, então é falta de Deus. Aí eu dou mais dois exemplos, Padre Fábio e Padre Marcelo. Então não é falta de Deus. Então é falta de atividade física. Eu entrevistei na semana passada no TEDx São Paulo a Rebeca Andrade, a nossa atleta medalhista. E ela, o tema dela no TEDx foi sobre saúde mental, que ela só conseguiu hoje ser a número 1 do mundo por ter feito terapia desde os 13 anos. E quantos atletas nós vimos nas Olimpíadas passadas fazendo pausas na carreira para continuar a vida? Percebe? Então, eu gosto de dar esses exemplos de, será que é mimimi? Será que é falta de ter o que fazer? Será que é falta disso? Não, não é nada disso. É falta de você. Para mim, o burnout é ausência de si mesmo. É uma boa definição mesmo. Ausência de si mesmo. Então, moral da história, não é a primeira vez que a gente está lidando com situações que geram preconceito, né? A idade é um preconceito, o peso é um preconceito, falar de dinheiro é um preconceito, tudo é Tudo é preconceito. Gente, sabe? Vamos evoluir, vamos crescer. Então, por isso que o Zeitgeist é muito importante para a gente atualizar a nossa identidade. O mundo hoje é esse, não adianta ter o rose view de que no passado era assim, ou assado. Sim, era. E agora? Como é que nós vamos fazer a partir de agora? Sabe, Leda? E ter mais coerência com as escolhas. Para mim, esse é um caminho para a gente começar a lidar com os limites de forma mais saudável. Só os limites garantem a liberdade, gente. Respeite, você vai chegar onde você quiser. Como é que você está lidando com os seus limites agora? O que mudou? Com a minha mudou o seu olhar, mudou a sua tolerância com
com o excesso? O que mudou? Sim. Com a minha atualização de identidade, eu reconheço o que é negociável e inegociável. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 4 meses, Leda. E Ah, que delícia! é uma fofura. Depois eu te mando uma foto dela hoje na Copa, tava um negócio. E, Angelina, hoje, o meu sono, mesmo tendo uma bebê de 1 ano e 4 meses, é inegociável. Então, hoje eu sei o que é inegociável e o que é negociável. Quando você me pergunta o que mudou, eu viro uma onça se eu tiver que dormir menos do que eu já sei que meu corpo precisa. Eu sei hoje, Leda, fechar a porta para os ladrões de tempo, para os alugadores de tempo. Eu falo isso no livro, tá? Hoje eu sei fazer os meus contratos de tempo. Contrato de tempo é algo que a gente tem que fazer primeiro conosco, depois com a nossa família e terceiro com o trabalho. E sabe o que acontece na prática? A gente inverte tudo. A gente vive com o que sobra, dorme com o que sobra. É verdade. Então, hoje eu descobri isso que eu preciso me incluir mais na própria agenda todos os dias. É treino diário, sabe? Tudo aquilo que é difícil, o Bernardinho, que está no meu livro, ele fala, tudo que parece difícil é porque falta treino. Ponto. Ah, tá difícil dormir o horário que eu preciso. Então, o que a gente precisa excluir? Ó, a faxineira aí. O que eu preciso tirar para ter mais respeito com o meu horário? Aí eu consigo, então, fazer os meus contratos de tempo, fecho a porta para os alugadores de tempo, para os ladrões de tempo. O que é isso? Sai de grupo de WhatsApp que você não se sente bem. Deixe de frequentar páginas que não nutrem as suas ideias e só te inflamam. São escolhas, Leda. Hoje, se eu vivesse uma situação que eu vivi aos 37 anos, eu teria feito o mesmo que você. É interessante isso, esses ladrões do tempo, esses grupos de WhatsApp inúteis, né? que não te acrescenta nada, que você não tem a menor paciência, nem responde nada ali. Né? Mas você lê aquilo, você perde um tempo olhando aquilo. Não, deixa eu te contar uma você coisa. Você perde muito tempo com coisas inúteis. A gente perde, fala a gente. Pronto. Geral, né? Gente, por isso que é bom conversar com quem é inteligente, né? Leda, veja só. Não adianta eu reclamar do tempo se eu não fechar as portas para os alugadores de tempo. Então, não é o telefone... E como tem, né? Como existem. Não é o telefone não é ladrão de tempo, porque é esse dedinho que controla o telefone. Uhum. Grupos de WhatsApp, saia. Nas palestras, Leda, eu faço várias dinâmicas, né? E uma delas é, agora vocês vão sair de 5 grupos. Pode falar que vocês estão no treinamento com a Isabela Camargo, é para poupar o seu tempo, a sua saúde, você precisa sair, tá? É chocante o peso assim que sai das costas. Então, você não é obrigada, Leda, a estar em grupo nenhum, a responder nada. E só o fato de você tirar o som e só ver a notificação, você está consumindo o seu tempo. Então, elimina. Elimina o que não te faz bem. Ponto. Faz todo sentido. Faz muita coisa. Tem muita coisa que a gente faz e que não faz sentido se você parar para pensar, né? Pronto. Quando você quiser, tá? Uma faxineira, conta comigo. Eu vou para o Rio, aliás, uma palestra no início de dezembro. Você está no Rio, não está? Não, estou em São Paulo. Por que eu achei que você estava no Rio? Porque eu morei a vida inteira no Rio. Pouco antes da pandemia, eu vim para São Paulo para ficar 15 dias aqui, 15 dias lá, e a pandemia me fez ficar aqui, porque eu já estava aqui, fechou tudo, eu fiquei aqui. Meu filho está aqui, falei, vou ficar pelo menos mais ou menos perto dele. Mesmo que eu não veja sempre, Sim. eu estou perto, na mesma cidade que ele. Aí fiquei. E aí foi ficando, de repente, estou mais aqui do que no Rio. Agora eu acho que eu acho, olha, eu ainda falo eu acho, mas eu moro aqui. Eu acho que eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu moro em São Paulo. Então, pronto. Quando você quiser uma faxineira, tá? Para que você tenha mais tempo, pode me chamar. Vai ser um privilégio poder, junto Nossa, contigo, imagina.
vamos tirar isso aqui, vamos, agradeço, obrigada, mas olha, estou passando por um treinamento que eu preciso sair, sabe? Somos nós, Leda, que vamos colocar esses contratos de tempo. Uma dica bem simples aqui para todo mundo que está nos acompanhando, já que o WhatsApp é um instrumento de trabalho. E ninguém deixa de olhar o WhatsApp o dia inteiro, é impressionante. Assim e ansiedade? Você não respondeu, mas você nem acabou de ler, porque acabou de chegar. E a pessoa já está descobrindo a resposta. Dona Leda, eu estive com a Cíntia Chagas e esse foi o principal ponto da nossa live. Uma querida ela. Os contratos de tempo, Leda, começam pelo WhatsApp. Vamos lá. Na atualização aqui do WhatsApp, tem um campo para você deixar uma mensagem. Tá? No meu WhatsApp está escrito: se for urgente, ligue. Ponto. Olha. Tá? Porque eu não quero ser cobrada por um contrato que eu não assinei. Então, se hoje alguém me manda um áudio ou me manda uma mensagem e eu não consegui ler ou responder, porque eu estou concentrada em outras coisas, não adianta você me cobrar uma resposta, porque se for urgente, já está escrito lá. Se for urgente, me ligue. Vamos dar um outro exemplo disso. Se você chegar no banco, Leda, aqui em São Paulo, às 3h30 da tarde, e o banco estiver fechado, o banco está descumprindo o contrato de tempo com você. Porque socialmente você já sabe que ele funciona até às 4, não é? Sim. Pronto. Então, o que eu estou falando? Horário de funcionamento. Se eu chegar no mercado e está lá, horário de funcionamento das 7 às 10 da noite, se eu chegar lá às 11, não adianta eu bater pezinho, cruzar o braço e ficar irritada. Está escrito, horário de funcionamento das 7 às 10. E isso eu sugiro para todos que façam aqui no WhatsApp. Coloquem o seu horário de funcionamento, o seu horário de disponibilidade. Outro dia, uma aluna fotógrafa me escreveu assim: Isabela, é um absurdo. O cliente me pediu um orçamento, era 9 da noite. Eu falei, e o que você estava fazendo no Instagram às 9 da noite? Né? Ou seja, então, são esses limites, é isso que eu quero dizer. Como encontrar limite em um mundo sem limites é como você vai se respeitar, tendo clareza na sua comunicação, para a sua disponibilidade. Porque senão dá a impressão, né, Leda, que está todo mundo disponível e não está. Aí, o dia pode ter mais 9 horas que você não vai conseguir dar conta de tudo. Não vai. Pois é, mas a culpa é inteiramente não. A culpa é inteiramente minha, no meu caso. Inteiramente minha. Eu fico disponível sem limite. Eu nunca me botei um limite, eu nunca me dei um limite. Aí eu respondo o WhatsApp à meia-noite, respondo. Entendeu? É uma coisa. E mando o WhatsApp à meia-noite também. Então, eu sou duplamente culpada disso. Né? Quando eu reclamo do tempo e reclamo do meu estresse e falo, meu Deus, eu não posso continuar vivendo assim, eu estou me permitindo isso. Né? A gente permite a gente esse abuso. Né? Eu não estou sendo abusada, eu estou me deixando abusar. É diferente. Né? Então, Leda, quando o ouvido está pronto... Então, crie juízo. Okay. Presta atenção. Resumindo, você já foi direto ao ponto, mas essa frase está num livro que eu gosto muito, chamado Caibalion. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Ah, Isabela, mas eu não quero. Quero continuar desse jeitinho. Tudo bem, é uma escolha. Mas a gente consegue ir ajustando aos poucos, né? Sabe? Primeiro, coloca a sua disponibilidade no WhatsApp, sabe? Tentando criar, pelo menos, estabelecer um limite e definir critérios de exceção. Eu não faço mais live às 8 horas há muito tempo. Mas estar com você às 8 horas está dentro do meu critério de exceção. Você é uma mulher coerente, que eu admiro, e o seu espaço é usado para transmitir informações verdadeiras e coerentes. Opa, isso eu abro exceção. Porque senão a gente abre exceção para tudo e para todos. Então você para, sei lá, 6, 7 horas. Depende do dia. Mas live, entrevistas, compromissos, depois das 8 não mais. Muito bem. Mas aí eu tenho critérios de exceção. Que também fazem parte. Exato. Então, mas não pode ser a regra, né? Estar aqui com Por isso você... que chama critério de exceção.
muito bem. O que mais me tiraria o tempo de sono? Um show do Michael Bublé, por exemplo. Entende? É disso que eu estou falando. É feedback maduro aqui para todos que estão nos acompanhando. Você precisa fazer uma faxina no que está consumindo o seu tempo, porque não adianta reclamar do tempo se você não está conseguindo colocar limites, né? Nessa disponibilidade. O Fábio Coelho, que é presidente do Google, eu pergunto para ele no livro, Fábio, o que vai acontecer com esse excesso de internet que nós estamos vivendo? E ele me disse que nós vamos viver, Leda, o mesmo que aconteceu com os alimentos. Houve um período de escassez de alimentos, né? Antes da agricultura, aí vem a agricultura, armazenamento, industrialização. Aí você tem movimentos que são diferentes do excesso, que são veganos, vegetarianos, ou seja, que tem mais critérios para comer. E ele falou que com a internet vai ser a mesma coisa. Como nós já vivemos um período de escassez de informação, hoje não é porque você tem todo o Wi-Fi disponível que você vai ficar o tempo inteiro conectado. Palavras do Fábio Coelho, presidente do Google. Se quiser saber mais, só ler, tá, gente? Livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Nas Limites. melhores casas do ramo. Perfeito. É verdade, mas a gente confunde isso, né? Então não é porque você tem internet ilimitada que você tem que ficar o resto da sua vida nela. Ora. Eu adoro. Mas eu fico, eu acabo ficando. Todo o bacon do mundo, mas eu já sei que se eu exceder, vai dar ruim. Mas a gente tem que se colocar limite mesmo em tudo. Você está coberto de razão. Eu botei limite na pandemia, eu fui ficando muito angustiada. E aí cheguei à conclusão de que a partir de 10 horas da noite, assim, eu não tinha que assistir nenhuma notícia, não me interessava o número de nada, né? Porque ficam essas estatísticas moribundas, horrorosas, né? Não quero isso para mim. E aí comecei a assistir só programa idiota, assim, programa de obra, porque a pessoa recebe o apartamento com a obra, ela fica tão feliz, né? Ela adora que a cozinha agora é aberta. Eu fiquei vendo só esses programas americanos na Discovery, só essas coisas, construção, jardinagem, bobagens assim, sabe? Bobagens, mas coisas que me tiravam daquele universo, né? Da doença, do vírus, da confusão, da máscara, da proibição, do limite, do tempo, da morte. E sabe que funcionou muito? Porque eu estava começando a dormir muito mal, né? Claro, você fica o dia inteiro ouvindo esse bode, né? Quando você vai dormir, você está com esse bode, o bode está na sala, né? Tira o bode da sala que vai melhorar. Eu tirei o bode nesse jeito. Na intuição, assim, falei, eu vou parar de assistir isso antes que eu enlouqueça, né? E funcionou. Quer dizer, então, se você mudar a chave, funciona. Sim. Se você desligar, funciona. Se você colocar limite, funciona. Depois, nunca mais, depois que você começou esse processo de faxina, que você chama na sua vida, você nunca mais teve uma crise, por exemplo? Tive. A segunda. Teve uma segunda? Segunda. Aí eu já estava trabalhando em Brasília, a convite do astronauta Marcos Pontes, para popularizar a ciência. Ai, gente, falar que vai para uma jornalista que vai popularizar a ciência é assim, ó, né? E aí, Leda, era um contexto que eu ainda não estava restaurada suficientemente e também era um ambiente que eu não estava popularizando a ciência e falei assim, bom, então aqui não é meu lugar. Ali eu tive a segunda crise. Por isso que hoje eu posso dizer que pior que o primeiro burnout é o segundo, e pior que o segundo é um AVC ou um infarto. Nossa. Né? Hoje, estou em vigilância constante. Se eu estou com uma agenda muito cheia, em que eu não consigo nem ir ao banheiro, né? Que às vezes nós fazemos a nossa agenda, eu já começo a sentir enjoo. Já estou ouvindo, já entendi. O que eu posso cancelar, né? O treino do não, Leda, é algo vital para nós, né? Porque como é que a gente vai poupar tempo para nós? Treinando o não para as pessoas. E é difícil, né, o treino do não. O não é difícil. Por isso que é treino. Como o Bernardinho disse, tudo que é difícil é treino. Então, por enquanto não, dessa vez eu não consigo. Obrigada, mas fica para a próxima.
É engraçado, não é na vida da gente, no cotidiano da gente adulta, no educar os filhos, né? É preciso também dizer não, e é muito mais difícil dizer não do que dizer sim, porque o sim você é mais simpática, você é mais agradável, você não tem nenhuma restrição, você é aquela pessoa legal, tudo é sim. Aí você se ferra completamente. É, No caso de filho também, se você fala tudo sim, a vida não vai ser assim para ele, para ela, não vai adiantar nada depois. é. Então, tudo é muito complicado, tudo é um exercício, né? Viver é muito perigoso, dizia Guimarães Rosa. Mas Se é uma, você não tomar, se você não tomar a rédea, né? mas é uma delícia, Leda. É uma delícia, é a melhor coisa do mundo, mas você tem que ter Sim, um controle, né, das é. coisas. Por isso que a atualização de identidade é fundamental. Todo mundo aqui já deve ter atualizado carteira de motorista, RG, passaporte, porque fora nós mudamos. A gente tem que provar para a sociedade que somos quem somos. E dentro, será que a gente não muda? Muda também. Por isso que o dar um tempo, essa pausa voluntária, ela é necessária para você já deixar quem não serve mais, o que não serve mais. Leda, eu há 5 anos, eu nunca considerava ter filhos. Eu não consumia conteúdo de maternidade. Hoje, eu consumo conteúdo de maternidade, ao mesmo tempo em que eu não consumo mais conteúdos do passado. Informações do passado que antes eram importantes, hoje não são mais tão irrelevantes. Então, esta é a atualização de identidade que eu proponho. Para você poder eliminar o que já pode deixar, senão não vai ter espaço para o novo. E o não, Leda, eu aprendi também, por ter dito muito sim, que quando você diz sim, no seu trabalho especialmente, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. É, Então, o aprender a dizer não tem muito a ver com necessidade de reconhecimento e aceitação. Por quê? Vejo isso pela minha bebê de 1 ano e 4 meses. Ela aprendeu a falar não, Leda. Eu pego o negócio e ela, não! Eu, gente, pode já, né? Ou seja, ela já ouviu muitos não. Não coloca a mão aí, não faz isso, faz aquilo. Aí, Leda, a gente vai para a escola, para a faculdade e diz sim para todo mundo. Que você quer fazer parte dos grupinhos, você quer ser reconhecido, você quer, né, fazer parte do grupo. Quando você chega num trabalho, você diz sim para tudo que te pedem, porque você quer mostrar serviço, né? Você tem que mostrar que veio. Só que conforme o tempo passa, as nossas responsabilidades aumentam, mas o tempo continua o mesmo. O Ricardo Amorim, o economista, fala isso no meu livro. Ele é uma ilusão achar que com o tempo passando você tem mais responsabilidades e você não vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer. vai. O tempo vai ser insuficiente. É muito legal essa constatação. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo com você e com os outros tem uma relevância gigante, né? Porque é um despertar, né? É despertar o outro para as suas escolhas, para sua hora de dizer não. É como que autorizar a pessoa a dizer não, porque às vezes você é criado também, isso tudo também tem a ver com a crença, com a Sim. criação, né? De dizer sempre sim, de sempre ser simpática, de sempre nunca vou desagradar ninguém. Sim, você vai ter que desagradar, se você quiser se agradar. Perfeito. É isso, Leda. Por isso que a questão, você pode ter crachás, empregos, relacionamentos, inclusive, quantas pessoas vivem em relacionamentos abusivos? Mas vida é uma só. Ai, mas eu vou desagradar a tal pessoa. Bom, então é uma decisão. Vou. Né? Você vai desagradar a si, por isso que, gente, não durma com o que sobra da sua agenda. Tá? Não viva com o que sobra. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Essa é uma escolha. E isso tem a ver com as percepções do tempo. E você pode aprender um pouco disso, ou nas palestras, ou vendo essa live depois no YouTube, ou lendo o livro da Isabela. Muito bom. Muito bom, adorei conversar com você, adorei suas colocações. E como você é bonita, né? Não posso deixar de dizer isso. Você é Obrigada. muito bonita. Leda, Muito você. bonita. Ah, e adorei esse olho, esse delineador. Pronto. Ó, Adorei. Achei... É você mesmo que faz? sim. Muitos Muito anos, bem, parabéns. 24 anos de praia. Leda, Muito bem feito. você só vê em mim o que tem dentro de você. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina.
pela sua confiança, por ter me incluído na sua agenda de conteúdos. E para mim é um privilégio. Conte sempre comigo, tá? Precisando de faxina Que bom. na casa, Precisando de pode. faxina, te chamo. E vamos conversar mais vezes. Estou à Tá disposição. bom? Querida. Você já está fazendo outro livro ou está só trabalhando esse, por enquanto? Segundo, sai ano que vem, Globo Livros também. E é sobre o tempo, não? Produtividade sustentável. Fundamental para viver bem o tempo. Eu te conto, tá? No futuro. Obrigada. Tá bom, tá combinado. Muito obrigada. Adorei Boa noite. mesmo. Saúde para todos. Um beijo para você. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.